E aí, galerinha, voltamos para fazer a revisão da nossa aula 31, que agora é a 31.2, beleza? Falamos aí sobre as potências, iniciamos falando sobre os Estados Unidos, esse processo de ocupação, que foi bem distinto aqui se comparado com o processo de ocupação do Brasil e de vários países dentro da América Latina. Falamos aí sobre o Brasil, que no seu processo de ocupação se deu a partir desses colonizadores, e a gente tem um sistema estabelecido de colônia de exploração. Já os Estados Unidos, a gente observa uma história bem distinta, onde a gente observa esse processo de ocupação a partir da colônia de povoamento. Beleza? Então vamos lá no quadro fazer a revisão da nossa aula 31.2. As potências econômicas é a nossa primeira aula falando sobre potências econômicas. E nessa aula a gente vai falar sobre Estados Unidos, o processo de formação aí territorial. Então, o território norte-americano tornou-se colônia do Império Britânico lá no século XVII. Então, iniciou todo o processo aí de colônia, tá? Aqui no caso do Brasil, falamos nas aulas passadas, Brasil, colônia lá de Portugal. E no caso dos Estados Unidos, a gente tem os britânicos. No mesmo século, o que vai acontecer nesse processo de ocupação? Ocorreu a formação das 13 colônias inglesas na costa do Atlântico do Norte. Essa questão histórica da formação do território dos Estados Unidos é bastante comentada aí pelo professor Beto e pelo professor Lorismar. E aí na geografia a gente traz mais como relato, para poder falar um pouquinho sobre o processo de estruturação desse espaço geográfico. A ocupação dessas colônias se deu de forma bastante distinta, realmente. Nem se compara aos países latino-americanos, onde esse processo de ocupação foi de exploração e agora nessa porção territorial, potências aí que são as potências da atualidade, né? Faz parte das potências da atualidade, Estados Unidos, se deu a partir do processo de povoamento. Então, dentro desse território, se estabeleceram duas divisões aí. A gente teve características do norte dos Estados Unidos, no seu processo de desenvolvimento, e do sul. Então, a gente encontrou nas colônias do norte, são ex-colônias de povoamento, onde a gente observou nesse processo o acúmulo de capital, o trabalho livre e assalariado dentro dessa porção do norte, forte desenvolvimento industrial e maior população quando a gente faz esse estudo entre norte e sul, as colônias, né? Quando a gente fala da porção sul, são ex-colônias de exploração. Economia agrícola, diferente da do norte, que era industrial, e trabalhavam muito aí com essa questão da exportação de produtos. E o trabalho escravo também foi implantado nessa porção sul. O norte, a gente tinha diferença, defendia que os novos territórios deveriam ser constituídos com a proibição da escravidão. Já o sul defendia o quê? Que a extensão do modelo escravista para os novos territórios, ou seja, que pudesse desenvolver esse modelo escravista não só no território sul, mas sim também no território norte. Então, por conta dessa diferença entre os estados do norte e sul, gerou-se um conflito. E, no final do conflito, o vitorioso foi os estados do norte, que era essa porção mais desenvolvida, onde tinha esse forte acúmulo de capital do trabalho, que era livre, e também começou a desenvolver o seu polo industrial. Outros fatores que contribuíram para o crescimento dos Estados Unidos. O espírito empreendedor, que falamos durante a aula, na maioria dos primeiros colonos, imigrantes, seguidores das religiões protestantes, condições naturais do território, jazida de ferro, a gente tem um território onde a gente vai encontrar essa diversidade de recursos minerais,
os depósitos de carvão mineral, tão importante para a indústria, assim como o petróleo e ouro. Também outro fator importante para o desenvolvimento econômico norte-americano vai ser essa estrutura do transporte. Podemos citar aqui, no caso, o transporte hidroviário na região dos Grandes Lagos e além também, galera, dos investimentos no passado e continuam no presente no campo energético dos Estados Unidos, como, no caso aqui está citando no texto, as usinas hidrelétricas. Temos aqui o mapa da região industrial antiga dos Estados Unidos. Essa região, mais no nordeste dos Estados Unidos, foi o primeiro centro industrial norte-americano e é chamado da região do Belt, manufatura Belt, ou seja, a região industrial dos Estados Unidos. Essa região em rosa, conforme a legenda, foi a primeira região industrial dos Estados Unidos. A gente observa nessa segunda aqui legenda a região industrial nova e de alta tecnologia. Então, nessa região que é a oeste, a gente vai encontrar a região nova de alta tecnologia dos Estados Unidos. Então, aqui, por exemplo, a gente vai encontrar em São Francisco um grande centro tecnológico, que é o Vale do Silício, onde tem várias empresas do ramo da tecnologia produzindo, desenvolvendo pesquisas que buscam o quê? O desenvolvimento de alta tecnologia. Então, dentro desse território, a gente vai encontrar essa diversidade da indústria. Além da tecnologia, a gente encontra minério de ferro, a siderurgia, petroquímica, automobilística, têxtil e a implantação de indústria de ponta em algumas áreas que a gente observa de acordo com a legenda. Mas também temos aí o que? A aeronáutica, a aeroespacial e a citada anteriormente, que são os tecnopolos. Outra informação importante é que a partir da segunda metade do século XX, o que vai acontecer? Os Estados Unidos se consolidaram como a maior potência econômica do globo, condição sustentada por uma nova fase de desenvolvimento caracterizada pela expansão das multinacionais pelo mundo. Ou seja, o que são as multinacionais? São empresas que estão presentes em várias partes do mundo, de vários segmentos. E hoje, a maior parte dessas multinacionais estão aonde, galera? Estão localizadas aí nos Estados Unidos. Beleza? Estados Unidos é a localização das multinacionais, maior parte dessas multinacionais do mundo. Falamos também sobre a questão da influência norte-americana nesse mundo unimultipolar, que é o mundo regionalizado após o final da após o final da Guerra Fria, galera. Então, toda vez que eu ouvir falar de multipolaridade ou mundo unimultipolar, o que o uni significa? O uni seria essa potência militar ainda do mundo atual, que é liderada pelos Estados Unidos, e multi são potências econômicas que estão espalhadas em diversas partes do mundo, os próprios Estados Unidos, China e a União Europeia. Então, essa ordem mundial recente, ela é conhecida como ordem multipolar ou unimultipolaridade, porque surgiu aí após a Guerra Fria. E lá na Guerra Fria a gente só tinha dois países na disputa do poder, que era Estados Unidos e a União Soviética, beleza? E na nova ordem a gente tem o poder ainda norte-americano, mas tem diversos países no mundo aí quando a gente fala da questão econômica. Agora é com vocês, daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade. Valeu, tchau! Pronto, galerinha, vamos agora fazer a nossa revisão da atividade. Lá de olho no quadro para ver que você... Na revisão não, é a correção já, tá? Olha só, o nosso momento de resolução da atividade, sala de aula, questão 1. Nas colônias do norte, a gente viu lá a divisão lá de norte e sul, e do centro da costa leste dos Estados Unidos, implantou-se, vamos lá, a gente está falando da norte,
a colonização de povoamento, a colonização de exploração, a colônia central, as colônias norte e central, as colônias agrícolas. E aí? Escravas. A, B, C, D ou E, galerinha. Qual foi o tipo de colonização implantada aí nas colônias do norte dos Estados Unidos? É uma questão bem tranquila, que foi comentada durante a aula e também durante a revisão. Se você ficou ligado, eu tenho certeza que você marcou de primeira. Colonização de povoamento. Essa porção que mais desenvolveu na porção aí, né, do território norte-americano. A colônia de exploração foi estabelecida nas colônias do sul, que falamos durante a aula. Questão 2. Observe o mapa. Temos aqui as principais cidades. A gente observa aí dentro do território norte-americano. E vamos para o enunciado. O mapa dos Estados Unidos tem como tema as áreas A, de agricultura irrigada, B, industriais, C, de exploração de petróleo, D, com baixa densidade demográfica e a E, de pecuária intensiva. Olha só a divisão. Lembra dessa porção nordeste que eu falei durante a aula? O primeiro centro de quê dentro desse território? É só lembrar da explicação da aula e da revisão. Então, o mapa, ele retrata, galera, as áreas industriais dos Estados Unidos. Se você acertou essa alternativa, representa que você aprendeu o conteúdo, ficou ligado durante a aula. Se ficou com dificuldade, volta lá no teu material e faça a revisão. Questão 3. A ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, como a UE, que é a União Europeia, e China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Se seguimos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo. Está falando aqui essa questão da nova ordem mundial. Só que ele traz aqui no enunciado como a ordem mundial atual, que eu falei para vocês durante a aula, que iniciou após a Guerra Fria, 1991 para cá. Então, podemos dizer que vivemos em um mundo. Qual que seria a nossa ordem mundial? A, unipolar. B, unimultipolar. C, pluripolar. D, bipolar. E a E, bélico-econômico. Tranquila demais também essa questão, galera. Então, a gente realmente está numa nova ordem mundial, que é chamada de unimultipolar, ou multipolar, que poderia ser colocado também como alternativa. Unimultipolar ou multipolar, que eu falei para vocês durante a revisão. Então, uni, representando o quê? Esse poderio bélico, esse poderio norte-americano. E o multipolar, esses vários centros econômicos, que são as potências mundiais que estão espalhadas aí pelo mundo. Na América, na Ásia, vamos colocar na Oceania, na Europa, representando a nova ordem mundial, que aqui no caso, no texto, traz duas, né? A UE, que é um conjunto de países, e a China, que é lá da Ásia. Então, parabéns se você marcou a alternativa B. Questão 4. Sem malícia contra ninguém, com caridade para todos, com firmeza no caminho certo, até onde Deus nos permitir ver o certo. Vamos lutar para finalizar o trabalho no qual estamos metidos.
Escreveu Abraham Lincoln perto do final da Guerra de Secessão. Pode-se afirmar que a Guerra da Secessão nos Estados Unidos foi resultado A. da discordância entre norte-americanos que desejavam dizimar a população indígena e ingleses que eram favoráveis à utilização dela na lavoura. B. de divergências entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos acerca de várias questões, entre elas o escravismo. C. dos conflitos entre patrões e operários, pois estes iniciavam sua luta contra a exploração capitalista. D. da luta do povo norte-americano contra o domínio colonialista espanhol, que obrigava os norte-americanos a pagar pesadas taxas. E a E. da corrida espacial entre norte e o sul dos Estados Unidos. Fala aí, galera, qual que é a alternativa correta? Falando sobre a guerra, a disputa do território norte-americano entre colônias do norte e do sul, que foi falado durante a aula, só pode ser a alternativa B. Realmente, era essa divergência entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos acerca de várias questões. E uma delas era a questão aí do escravismo, que acabou contribuindo para gerar esse conflito dentro do território. Vamos lá, parabéns para quem acertou aí a alternativa B. Questão 5. Faça uma breve descrição sobre a economia dos Estados Unidos, do Norte e do Sul, dos Estados Unidos antes da Guerra de Secessão. Vamos lá? A. Os Estados do Norte, estava lá na aula também, baseada sua economia onde? No setor industrial, o emprego de mão de obra assalariada, agricultura de pequeno e médio porte, voltada aí para o consumo interno. Sul, uma economia agroexportadora, grandes propriedades de monoculturas, e essa produção era voltada para o mercado externo e fazia o sistema de mão de obra escrava. Então, tudo isso foi comentado durante a aula acerca aí da questão da diferença entre as duas colônias, a do norte e do sul. Então, essas divergências acabaram contribuindo, galera, para gerar discórdia e acabou acontecendo a guerra entre essas porções aí do território norte-americano. Então, falamos aí, sobre a questão 5. Se você escrever alguma coisa que esteja relacionado a essa questão, tá tudo tranquilo, tá tudo suave e a gente volta aí no nosso próximo encontro. Beleza, galera? Um grande abraço e até mais. Tchau!